fiquei ali sentadinho quase, só perdi um turno, né, porque eu precisei ir em casa, mas fiquei ali, me abençoaram muito, né, aprendi muito com vocês, enquanto eu ouvia vocês ali assentado, aprendi bastante. Não deixem de abençoar a vida do pastor também, né? O pastor também precisa de alimento. Muitas vezes o Espírito Santo vai usar a vida de vocês para falar comigo. Então, sempre que tiver essas questões, venham, né? Participar. Hoje nós estaremos na penúltima pregação dessa série Sonhos. Essa ministração de hoje é uma ministração também muito especial. Ela é muito especial porque fala de uma escolha. E é uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha que mexe muito com a nossa vida. O tema dessa pregação, né, hoje não deu tempo de fazer boletim, porque eu fiquei o dia inteiro aqui. É um tema que tem muito a ver comigo, com a minha atitude, com as decisões que eu já tomei na minha vida, com decisão que eu tomo todos os dias na minha vida. Nós estamos usando aí o texto base da Palavra de Deus, tá? Você não precisa procurar não, o pastor vai agilizar um pouquinho. É Atos 2, 17 e 18, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ontem, enquanto eu terminava essa palavra, falei com a minha esposa assim: olha, me deu vontade de assistir um filme. E aí eu peguei esse filme e fui assistir. Muitos aqui já devem ter assistido. O filme se chama Um Sonho de Liberdade. E aí eu comecei a assistir esse filme. Esse filme é lá de 1994, 95. Mas é daqueles filmes que eu gosto de falar, como eu falo de livro. Livro eu falo que tem que ser de cabeceira. É aquele que você, quando sai, compra, guarda, porque depois você não acha mais. E tem filmes assim também, e esse é um deles. E nesse filme, aqueles que assistiram devem lembrar que tinha um banqueiro logo no início do filme. Ele descobre que a esposa dele estava traindo. E aí um dia ele, já muito chateado, ele para na porta da casa dele. E o filme começa com ele abrindo o porta-luvas do carro, tirando uma arma. E de repente já corta ali o filme e vai para o julgamento dele. Que acharam a mulher dele morta com tiros, o amante morto com tiros. E ele vai a julgamento. E ele fala: eu não lembro disso. Eu não lembro de ter feito isso. Eu não lembro de ter matado a minha esposa. Eu não lembro de ter feito isso. E aí ele foi injustamente condenado por assassinar sua esposa e o amante com quem ela estava tendo um caso. Ele foi sentenciado a 2 prisões perpétuas. Uma pela vida da esposa, outra pela vida do amante. Ele deveria ficar na prisão pelo resto da sua vida. E depois de muitos anos de prisão, já estava fazendo quase seus 19 anos de prisão, ele estava conversando com um amigo dele, alguém que ele conheceu lá e foi fazendo amizade, que era o Morgan Freeman, é o Red do filme. E aí nisso que eles estão ali conversando, ele falando sobre o sonho que ele tinha de morar no México. E ele falando: olha, eu preciso sair daqui, eu ainda tenho sonhos, eu quero morar no México, eu quero comprar um hotel, eu vou comprar um velho barco e transformar esse velho barco num hotel, eu quero estar lá numa praia do Oceano Pacífico. E aí esse amigo dele diz assim para ele: dá para você viver seu sonho, você está condenado, não tem como você sair daqui, como é que você vai viver seu sonho? É impossível, você não vai conseguir fazer isso. Ele ficaria na prisão pelo resto da vida. E aí ele disse assim, uma das frases que mexe muito no filme, e é o tema dessa pregação. E ele responde assim: eu acho que a vida se trata de escolhas bem simples. Uma delas, ou ocupar-se de viver, ou ocupar-se de morrer. E eu fiz a escolha de ocupar-me de viver. Eu ainda vou sair daqui, eu ainda vou realizar meu sonho. Essa é uma das frases que mexe muito. Uma outra frase
que não é o tema dessa pregação, mas também alguém diz assim: o que é esperança? Como é que alguém condenado aqui nesse fim de mundo pode ter esperança de alguma coisa? E aí ele responde assim: a esperança é uma coisa boa, e as coisas boas não devem morrer. O que nós estamos dizendo é que, já quase terminando essa série de ministrações, é que nós precisamos tomar uma decisão na vida. É uma decisão muito simples: ou nós nos ocupamos de viver, ou nós nos ocupamos de morrer. Precisamos tomar essa decisão, e é urgente tomar essa decisão. Deus hoje está dizendo para mim e para você: não passe o resto da sua vida numa prisão que a sociedade colocou você. Não passe a sua vida nessa prisão das impossibilidades, do não tem jeito, não pode, você não consegue, você é um frustrado, você é um deprimido, você não deu nada na vida, você não teve um casamento que presta, você nunca teve alguém que te ama. A sociedade foi simplesmente aprisionando você em muros e dizendo para você que vai ser assim a sua vida, dizendo para você: se conforme com isso, porque é assim. E hoje Deus está dizendo que não, você precisa tomar uma decisão. Por piores que estejam as condições da sua vida, as circunstâncias da sua vida, você precisa se manter ocupado. E quem não assistiu o filme, assista, por favor. Quem assistiu vai se relembrar aos poucos. Ele tomou uma decisão de fugir, e um dia ele consegue fugir pela rede de esgoto da penitenciária. Foram 500 metros no meio de fezes, de cocô, de merda. 500 metros ali, 500 metros que fizeram toda a diferença na vida daquele homem. Ele teve aquele período, e ali na cena ele com vontade de vomitar, vontade de voltar para trás, aquela coisa toda. Algumas pessoas aqui talvez estejam há muitos anos lidando com algumas lutas, lidando com algumas dificuldades, mas você precisa tomar uma decisão. Ou você vai lutar para mudar isso, ou você vai se ocupar em viver, e é com Deus daí para frente, ou você vai se ocupar de morrer, simplesmente esperando o tempo. E a grande pergunta talvez seja para aquele homem: 500 metros no esgoto, 500 metros no meio de fezes, para ele valeu a pena, porque eram os 500 metros que o separava do grande sonho da sua vida. Eram os 500 metros que faziam toda a diferença num sonho que aqueles que ficaram lá dentro chamaram de impossível. E ele deixa um bilhete para o amigo dele. Ele fala: um dia você vai sair, e quando você sair, vai em tal lugar, tem isso, tem isso, tem isso, eu estou te esperando, eu quero você comigo. E o filme é lindo. Alguém disse assim: pobre não é aquele que não tem nenhum centavo. Pobre é aquele que não tem um sonho. Por mais impossível, por mais difícil que seja, pobre é quem não tem um sonho. Uma maneira diferente de dizer isso, que pobre é o homem, a mulher ou o jovem que se recusa a fugir das cadeias, das impossibilidades dessa vida e perseguir seus sonhos. Pobre é aquele que senta e lamenta e chora. Pobre é aquele que se ocupa em como morrer e como vai terminar a sua vida. Esse é pobre. O que é que impede a maioria das pessoas de perseguir seu sonho? O que é que impede a maioria das pessoas de perseguir o seu sonho? Talvez seja porque nessa vida o inimigo se especializou em nos centrar nas coisas. Nós ficamos aprisionados nas coisas, centrados nas coisas. O inimigo vai usando a sociedade para nos moldar, para nos formar. E aí ele usa a sociedade que diz assim: feliz é quem tem isso, quem tem isso, quem tem isso. Feliz é quem tem uma esposa assim, assim, assim. Feliz é quem tem um filho assim, assim. Feliz. E nós vamos acreditando nessas coisas. Nós sabemos que devemos viver uma vida centrada em Deus. Ele deve ser o centro da nossa vida. Mas na realidade as coisas nos pressionam muito mais do que nós queremos admitir.
Nós somos pressionados o tempo todo por resultados, por desempenhos, por conquistas. Somos pressionados o tempo todo por perfeição. Somos pressionados o tempo todo a acreditar que se deslizamos, se erramos, se pecamos, não temos mais o direito de sermos felizes. Muito pelo contrário. Alguns ainda dizem: Deus é justo, e nada mais vai acontecer na sua vida do que a justiça de Deus. Numa vida centrada em coisas, um dos cônjuges quer uma coisa e o outro quer outra. Ele quer móveis, ela quer móveis novos, ele quer um carro novo. E aí os dois não têm acordo, os dois discutem e as coisas aprisionam a vida dos dois. Em uma vida centrada em Deus, um quer o sonho e o outro também quer um sonho. E à medida que os dois vão se movendo em direção ao sonho que Deus lhes deu, Deus vai acrescentando coisas. Deus, nessa medida que os dois vão caminhando em direção ao sonho e não em direção às coisas, Deus acrescenta as coisas, porque é isso que a Bíblia diz. E às vezes nós erramos nisso, às vezes nos deixamos vencer. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo para não ficar a nossa vida inteira procurando coisas, brigando com o outro por causa de coisas. Não, vamos buscar o nosso sonho. Olha para o outro e fala: você tem um sonho? Tem, eu também tenho. Vamos andar juntos em direção ao nosso sonho, porque no caminho Deus acrescenta coisas. No caminho Deus nos abençoa. Alguém também disse assim: quem avança confiante na direção dos seus sonhos e se empenha em viver a vida que imaginou para si, vai encontrar um sucesso inesperado no seu dia a dia. Enquanto a gente vai caminhando em direção ao sonho que nós planejamos para nós, de repente o milagre bate na nossa porta. De repente, no inesperado nosso dia a dia, nós encontramos o sucesso. E a questão de Deus hoje talvez seja essa: libertar a minha vida e a sua dessa prisão em que nós, na verdade, estamos nos ocupando de morrer, nos ocupando de aguardar o dia, aquele dia em que a morte vai chegar, só terminar de chegar. E hoje Deus está dizendo: você precisa escapar dessa prisão, a prisão da impossibilidade, a prisão que diminui a sua fé, a prisão de achar que, agora não tem jeito mais, a prisão de pensar: errei demais, agora não tem como, vou pagar pelo resto da vida por isso. Não. Hoje Deus está dizendo: olha, você precisa sonhar em escapar dessa prisão e começar a se ocupar em viver, de viver. Em algum lugar ao longo do caminho você deve acreditar que Deus realmente lhe dará as coisas que você precisa, se você fizer o que Ele quer que você faça primeiro. Porque às vezes nós nos preocupamos com as nossas coisas, deixamos as coisas de Deus para lá, nos ocupamos com as nossas necessidades, esquecemos as coisas do coração de Deus e deixamos o coração de Deus. Talvez a grande questão da nossa vida seja essa. Você já parou para pensar em quem você é? Você já parou para pensar, você já se propôs a ser o que você é? A maioria de nós evoluiu para aquilo que nós nos tornamos. Se a maioria de nós pudesse olhar para trás e fazer outras escolhas, escolher de um jeito diferente, escolher a dedo as coisas que queremos e as coisas que não queremos na nossa vida, será que você seria isso que você se tornou hoje? Será que você seria essa pessoa que você se tornou hoje? Às vezes, sem que a gente perceba, nós vamos permitindo que o mundo vá nos moldando. E eu vejo pessoas extraordinárias, mas que vão se tornando fechadas, vão se revestindo de uma armadura, de uma couraça. Às vezes eu vejo pessoas tremendas, mas que se fecharam, porque o mundo as formou. Muitas pessoas são termômetro quando deveriam ser termostato da vida. O termômetro é afetado pelo meio ambiente. O termômetro, ele reage conforme a pressão, conforme o calor, conforme a temperatura. O termostato, ele muda o seu ambiente.
O termostato liga quando precisa de mais calor ou de mais frio, desliga quando já está na temperatura ideal. Nós deveríamos ser termostatos e não termômetros, que vamos reagindo à medida que as pressões vêm. Nós deveríamos aprender a ligar e desligar para mudar as coisas que estão ao nosso redor. Você precisa pedir para Deus a capacidade de assumir o controle da sua vida, assumir o controle da sua prisão, de falar para Deus: eu não vou continuar vivendo assim, eu não vou continuar vivendo nessa depressão, eu não vou continuar vivendo nessa tristeza, eu não vou continuar vivendo nesse sentimento de fracasso que eu tenho, eu não vou continuar vivendo nesse sentimento de derrota que eu tenho. Não, eu não vou. Eu vou assumir esse controle da minha vida, eu vou assumir isso, porque eu quero alcançar o meu sonho. Aumente um pouco o calor da sua vida, entenda isso. Pastor, quando é a hora de fazer isso? Quando a palavra de Deus vem. A Bíblia diz que se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Em outras versões, a vossa cerviz ou o vosso pescoço. A palavra de Deus está vindo para você. Essa é a 6ª ministração dessa série. Há 6 domingos Deus vem te preparando para chegar hoje e falar para você: você precisa escapar dessa prisão, a prisão do vício, a prisão daquilo que te aprisionou, aquilo que te tornou refém, a prisão dos sentimentos, a prisão psicológica, a prisão das depressões, a prisão da falta de fé, a prisão da incredulidade, a prisão até de se achar merecedor do sofrimento, porque eu errei, eu tenho que pagar. Deus está dizendo isso para você. Nunca mais haverá tempo melhor na sua vida do que o hoje. O ontem você já gastou, o amanhã você não sabe se haverá. O hoje é a única coisa que você tem na mão. Hoje é o melhor dia da sua vida para você tomar uma decisão. Eu não quero mais conversar de certas coisas, não quero mais tocar em certos assuntos, vou pôr uma pedra em outras coisas, eu vou olhar daqui para frente, eu tenho um sonho a realizar. Eu tive que tomar essa decisão quando eu fui me casar. Quando eu fui casar, eu tinha o meu celular, a Tânia tinha o dela, números antigos. Aí um dia, o meu celular tocou, era uma mulher, e a Tânia queria saber quem era. Outro dia, o telefone dela tocou, e eu atendi, e alguém falou assim: ô velho, eu falei: não é possível que esse cara sabe, sou eu. Ô velho, Taninha tá aí não? Eu falei: pode falar comigo. Aí o cara desligou. Nesse dia, eu chamei a Tânia para que nós tomássemos uma decisão. E a decisão era: continuaríamos com os nossos números, tendo que ficar dando explicações de quem ligava, quem não ligava. As pessoas não têm obrigação de saber que eu estava noivo ou que eu ia casar, ou até se tivessem, mas também teria obrigação de respeitar. E eu chamei e falei: olha, ao invés de ficar perdendo nosso tempo explicando, eu explicando quem é, você explicando quem é, vamos parar com isso. Vamos descer, vamos na operadora, vamos trocar os 2 números, vamos. Aí eu já antecipei e falei assim: mas se alguém descobrir, a gente vai lá e troca de novo. E se alguém descobrir, a gente vai lá e troca de novo. Por quê? Porque eu não posso aceitar uma prisão na minha vida. Prisão de relacionamentos passados, prisão de coisas que já foram, prisão de acertos e de erros que aconteceram. Naquele dia eu tomei uma decisão. Eu não posso entrar num casamento aprisionado. Eu não posso entrar numa relação aprisionado. E ali naquele dia nós tomamos a decisão de nos libertarmos da prisão que o diabo estava preparando para a nossa vida. Às vezes a gente olha para trás e bate alguns arrependimentos. A gente olha para trás e fala: meu Deus, devia ter feito assim. Existem coisas que eu e você teríamos feito de maneiras diferentes. Hoje, com a experiência que nós temos, nós olhamos para trás e algumas coisas nós faríamos diferente. Não faríamos da mesma forma que fizemos, seria diferente. A vida talvez tomaria um outro rumo. Quando a gente olha para trás, alguns falam assim: nossa,
lá eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter virado para a direita, mas eu fui virar para a esquerda. E aí às vezes nós não entendemos que esse tipo de pensamento aprisiona. E hoje Deus está dizendo: não espera mais nenhum dia, não fica mais nenhum dia com esse tipo de coisa. Ah, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, nossa, hoje a gente já está bem, nossa, hoje eu ia estar bem, nossa. Hoje Deus está dizendo: não espera nem mais um dia, o teu sonho ainda está diante de você. O meu sonho era ter um casamento abençoado, passei por 2, graças a Deus esse é o 3º e último. Depois tem gente que vai falar: pastor, não entende casamento. Entendo que não presta e entendo que presta, irmão. Mas o meu sonho era ter um casamento abençoado. E Deus colocou do meu lado alguém também que tinha o sonho de ter um casamento abençoado. E nós tivemos que tomar a grande decisão da nossa vida. Talvez hoje você olhe para frente, você fala: meu Deus, ainda falta alguma coisa na minha vida. Mas o que falta? Falta estudar um pouco mais? Retoma seus estudos. O que falta? Pastor, eu tinha tanta vontade de iniciar meu próprio empreendimento. Se prepara, experimenta, faça a sua experiência na vida. Não chegue ao fim dos seus dias olhando para trás na vida e acumulando arrependimentos por coisas que você queria ter mudado e não mudou, por coisas que queria ter feito e não fez. Olha para trás, irmão. Hoje Deus está encorajando você a se ocupar em viver. A vitória vem de Deus, a vitória Deus te dá, mas você precisa se ocupar de viver. Eu vejo aqui jovens que estão ocupados em morrer, literalmente. A vida não tem mais graça, estão deprimidos, já não sabem para onde vão ou não vão. Eu vejo aqui jovens ocupados em morrer. E hoje Deus traz uma palavra, irmão, para jovens, para maduros, para adultos, dizendo: olha, se ocupa de viver. Não importa quanto tempo você já viveu, não importa quanto tempo você ainda terá. Se ocupa de viver. Hoje Deus está dizendo isso para mim e para você. Quando as cadeias das circunstâncias que nós já aceitamos, porque tem coisa na vida que a gente já aceitou, irmão. Tem coisa na vida que a gente já acomodou. Tem coisa na vida que a gente já parou e falou: quer saber de uma coisa? Mas hoje Deus está falando que existem certas cadeias que têm que ser quebradas. Tem certas coisas que elas têm que ser quebradas, porque quando elas se quebram, nossos sonhos surgem. Não dá para ficar acomodado numa relação que não satisfaz. A solução é separar? Não, a solução é consertar. A solução é ajustar. A solução é conversar. A solução é permitir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Eu vou contar aqui uma historinha. Eram 7h30 da manhã e foi um turno muito complicado para o supervisor. Estava terminando ali o turno, 7h30 da manhã. E aquele supervisor já terminando, e tinha sido uma noite muito difícil, mas muito difícil, complicada, com muitos problemas. E havia uma máquina que não queria trabalhar de jeito nenhum. Essa máquina só dando problema, e foi a noite inteirinha dando problema. E o supervisor ali, porque a produção não podia parar, e ele correndo com essa questão. E ali ele não entendia nada da máquina, não tinha ninguém lá que entendia, não dava para chamar ninguém. Resolveram mexer na tal da máquina. E nisso que mexeram na máquina, escorreu o óleo pelo chão. Quem já foi supervisor, trabalhou em indústria, sabe o que eu estou falando. Escorreu o óleo pelo chão e começou a ficar aquela bagunça. O supervisor queria colocar aquela máquina para funcionar. A máquina voltou a funcionar às 7h25 da manhã. Às 7h30 vieram os chefes do supervisor. Eles vieram para a mudança de turno, vieram para dar uma olhada ali na fábrica, fazer aquela inspeção de rotina, porque ia mudar o turno. O supervisor chegou, antecipou e falou: olha, nossa, nós tivemos um problemão danado essa noite, foi complicado, foi difícil. Mas ele sabia que iam puxar a orelha dele.
porque o chão estava tudo sujo. A máquina estava funcionando, mas o chão estava sujo, estava imundo. E ele falou: olha, eles vão chamar atenção. E eles vieram, e quando olharam para o chão, falou assim: ô fulano, como é que você me deixa um chão da fábrica desse jeito? E aí começaram a chamar a atenção dele, começaram a falar. E foi uma noite muito difícil para a vida dele, muito complicado para a vida dele. E aí então ele parou, ele estava cansado, ele estava chateado, estressado, e ele esperava o mínimo de compreensão dos seus chefes. E quando eles começaram a reclamar, ele foi ficando irritado, porque foram falando tanta coisa para ele, e o que mais machucou ele é que o superior imediato dele não defendeu, não falou nada, ficou quietinho. E depois de muitos minutos ali no meio do corredor da fábrica, e olha que eu estou falando para vocês, mas tem chefe que gosta de humilhar, que gosta de pisar. E ali depois de alguns minutos escutando aquele monte de desaforo, de repente ele sentiu a mão dele indo fechando. A mão dele fechou, ele já pôs a mão assim, olhou bem para o queixo do sujeito e falou assim: vai ser uma só no queixo, não dá mais, é muito desaforo. Bom, vai ser uma no queixo, eles vão me mandar embora, mas eu também já não aguento mais esse serviço, não estou aguentando mais isso aqui. Ele olhou bem e falou: olha, Davi acertou na testa de Golias, vou acertar um na ponta do queixo dele, e vai ser uma só. E ali ele já estava até rangendo os dentes, pronto para ser demitido, mas não era só a demissão. Ele sabia que isso mancharia a vida profissional dele. Ele era conhecido por fazer coisas estúpidas, sanguíneo, coisas que de repente já estava ali, só que tinha uma questão: agora ele era cristão. Ele havia se convertido, frequentava uma igreja, ele era diácono numa igreja da cidade. Graças a Deus, a providência de Deus fez com que o chefe se virasse e fosse embora. Viraram as costas, reclamando, falando, mas foram embora. Pouco tempo depois, ele entrou no carro para ir embora para casa. E aí ele começou a pensar. Ele falou assim: gente, eu não entendo. Como é que pode? Será que eles não conseguem entender que eu sofri tanto por causa daquela máquina? Será que eles não entendem que eu fiz muito ainda em colocar para funcionar, agora brigando comigo por causa de um chão? Mas passou mais um tempinho e ele falou: gente, quase que eu joguei minha vida fora. Eu ia acabar com a minha vida profissional. Por causa de alguns segundos, eu ia dar um soco naquele cara. E aí ele foi pensando, e Deus veio e falou com ele. E aí essas revelações do Espírito Santo, quando resolve falar com a gente, e aí o Espírito Santo fala assim para ele: aquele chefe, ele foi criado para fazer a empresa funcionar. Esse é o sonho dele. Ele foi criado para isso. Essa é a paixão dele. E aí o Espírito Santo falou assim para ele: essa não é a tua paixão. Você está brigando com alguém que ficou apaixonado pelo que faz, foi criado para fazer o que faz, mas você não é apaixonado por isso. E aí ele começou a pensar sobre isso, que foi realmente: eu não fui criado para fazer aquela fábrica funcionar, eu não fui criado para cuidar daquela planta, eu não fui criado para isso. Foi então que ele se deu conta que ele não tinha paixão por aquilo que ele estava fazendo na sua vida. Ele fazia, mas ele não tinha paixão. E ele estava pensando agora que a melhor parte da sua vida fazendo algo, ele passou a melhor parte da sua vida fazendo algo que significava só um salário para ele. Isso não quer dizer que o contra-cheque no final de um mês era ruim, não. Aquele supervisor apreciava os 20 anos de empresa. Ele olhava e falava: eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, minhas roupas, a escola que os meus filhos estudam e muitas outras coisas. Mas eu não sou apaixonado pelo que eu faço. Eu faço porque sei fazer, eu faço porque é dali que sai o pão de cada dia, mas eu não sou apaixonado por isso que eu estou fazendo. Essa não é a paixão da minha vida.
falou: gente, meu coração não dispara, não bate mais rápido, eu não sinto isso. Vim para essa fábrica todos os dias, não mexe comigo mais. Na verdade, ele se sentia até apagando. E isso aconteceu naquele dia, em que ele falou: olha, por pouquinha coisa. E aí, daquele dia em que essa grande confirmação veio do Espírito Santo para ele, ele decidiu que ele iria se ocupar de viver. Ele iria se ocupar de viver. Aquilo que ele acabou de experimentar naquela fábrica não era o que ele queria experimentar na sua vida, não era o que ele queria experimentar de novo, não foi isso que ele foi criado para fazer. Ele estava exatamente certo daquilo que ele foi criado para fazer, mas ele sabia que não era isso. Ele não tinha muita certeza de outras coisas, mas ele sabia que não era isso. E ele começou a planejar a sua fuga. Ele falou: gente, há 20 anos que eu estou preso nisso, há 20 anos que eu penso em outra coisa para ser feliz, e eu não consigo sair disso. Ele começa a planejar a sua fuga, e alguns anos depois, ele chegou para o seu superior e deu aviso prévio. Ele foi chamado no escritório da empresa e tentaram convencer ele a não sair. E disseram para ele: você está certo no que você está fazendo? Ele falou: estou. Vamos fazer o seguinte, você é um funcionário muito bom. Se o que você quer fazer lá fora não der certo, tua vaga está aqui de novo. Pode voltar, que a sua vaga vai estar te esperando. Agradeceram a ele pelo ótimo trabalho que ele havia feito aqueles 20 anos. Ele agradeceu também e saiu. Alguns anos depois, ele encontrou com um amigo na rua que continuou trabalhando naquela fábrica. E aí ele encontrou com o amigo e falou: e aí, como é que tá? O amigo dele ficou triste. Falou: por quê? Sabe, a fábrica fechou. E eu não sei mais o que fazer para ser feliz. E ele ouviu aquilo na vida dele. E essa historinha tem o objetivo de incentivar você a encontrar a sua paixão, a encontrar aquilo que mexe com você, aquilo que move com você, aquilo que incendeia você. Se o que você está fazendo com a sua vida não acende seu coração, não mexe com o seu coração, peça para Deus te ajudar a direcionar a sua vida para aquilo que faz isso acontecer. Porque um dia, isso é promessa de Deus, irmão, um dia Deus vai quebrar as circunstâncias que você já aceitou na sua vida e o teu sonho surgirá. Um dia Deus vai quebrar essas cadeias do: eu não tenho como sustentar minha casa, eu não posso fazer nada novo, eu não posso sair daqui, ou eu não posso isso. Um dia Deus quebra tudo isso, e um dia Deus faz teu sonho surgir, e a partir desse dia Deus está dizendo para você: teu sonho vai se realizar. Mas a partir de hoje, que você esteja ocupado em viver. Você não pode fazer opção pela segurança e ainda assim perseguir seu sonho, porque às vezes nessa vida, segurança e sonho não combinam. E presta atenção nisso que eu vou dizer para você, irmão. Nessa vida, às vezes segurança e sonho não andam no mesmo caminho. Nós somos muito vulneráveis ao engano do inimigo quando nós fixamos âncora na segurança, quando nós alicerçamos a nossa vida na palavra segurança. Nossas vidas não avançariam, o reino de Deus não avançaria se todas as pessoas que Deus usou fizessem opção pela segurança. Essa igreja não estaria aqui se eu tivesse feito opção pela segurança. Ninguém na Bíblia, se você for ler direitinho, ninguém na Bíblia teria cumprido os seus destinos se eles tivessem se ocupado da segurança, de ficarem seguros, de estarem seguros. Abraão teria ficado em Harã, Jacó não teria obtido o direito à primogenitura, continuou trabalhando com seu tio Labão. Davi nunca teria matado Golias, Paulo teria permanecido fariseu, Jesus nunca teria ido para a cruz, irmão. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que saíram e se arriscaram. Vamos ver só uma pessoa da Bíblia que se arriscou e se ocupou de viver.
Os nossos personagens bíblicos não foram aproveitadores do acaso. Algo nos levou até o lugar onde eles puderam perseguir seus sonhos. Resolveram fugir da mesmice, resolveram fugir da segurança e foram perseguir seus sonhos. Aprenderam a fugir da prisão das suas vidas. E é engraçado que cada um de nós aqui foi criado por Deus para determinadas coisas, mas nós fomos ficando presos nessa vida, amarrados nessa vida, que nós não permitimos uma recriação de Deus. Quando Deus nos molda de novo, nos ensina de novo, nos forma de novo. Moisés foi formado pela sociedade para ficar observando as ovelhas do seu sogro. Deus o recriou para ser um grande líder. Josué foi moldado para ser um escravo no Egito, mas Deus o recriou para se tornar um grande general do exército de Deus. A sociedade havia moldado Pedro em um pescador, ele tinha uma empresa de pesca, uma sociedade. O mundo o havia moldado para ser um pescador, um empreendedor, mas ele foi recriado para se tornar um apóstolo de Jesus Cristo. Pode escolher qualquer personagem da Bíblia, e você vai descobrir que eles tomaram uma decisão um dia de escapar das suas prisões, se ocuparem de viver, e foram recriados. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que aqueles que se tornam cristãos se tornam novas pessoas, recriadas. Não somos mais os mesmos. A velha vida passou, uma nova vida, ela vai começando. Nós somos ensinados a pensar apenas nas coisas, fomos ensinados assim dentro de igreja, irmão, que no mundo espiritual tudo vai mudar, e nós vamos no mundo espiritual, nós vamos fazer. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, eis que se fizeram novas todas as coisas. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, na nova linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se ocupe de viver. O que está impedindo você de se ocupar de viver? Dificuldades, tribulações, falta de dinheiro, falta de saúde. O que está impedindo você de se ocupar de viver? A vida muda quando nos tornamos seguidores de Cristo. O desejo de ser centrado nas coisas vai mudar quando o teu pensamento mudar. Você vai aprender a servir o Senhor das coisas, aquele que manda nas coisas, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que pode abrir as portas dos céus para você. Você vai aprender a servir a Ele e não as coisas. A sociedade, o mundo vai nos moldando do jeito que ela quer, mas nós precisamos ser recriados naquilo que vai trazer verdadeira alegria, felicidade, realização. Muitos aqui já conhecem a história de Gideão. Gideão tinha sido moldado pela sociedade, pelo seu grupo, pela sua família, para ser um homem insignificante, assustado, derrotado. Viveu num tempo de opressão. Juízes 6, 11, 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A sociedade tinha tornado Gideão, fez com que ele fosse centrado nas coisas, e você acabou se tornando centrado nas coisas. Você trabalha para comprar coisas, você faz escola para comprar coisas, você se forma para comprar coisas, você se casa e briga com a sua esposa porque quer comprar coisas, porque quer possuir coisas.
E nós às vezes não entendemos que nós estamos vivendo assim. Gideão ficou lá dentro do seu buraco, espiando em volta, tentando proteger o pouquinho de trigo que ele tinha, porque senão alguém ia chegar e roubar. Gideão parecia mais um coelhinho assustado do que um valente guerreiro. Que tipo de herói poderoso seria esse? Que estava num buraquinho escondido, com medo, acuado. Deus queria recriar Gideão. E Deus hoje está falando com muitos aqui, que estão dentro de um buraquinho, acuado, com medo da vida, com medo de não vencer, com medo de não dar conta, com medo de não conseguir criar filhos, com medo de não conseguir criar famílias. Pessoas aqui que estão acuadas com o amanhã, com medo do amanhã. A sociedade tem moldado pessoas, e cada um vai se escondendo aí no seu buraco, esperando simplesmente conseguir pagar as contas, esperando simplesmente conseguir pagar as nossas contas. Não tem nada de errado em querer pagar as contas, mas será que Deus só tem visto você como um pagador de contas? Será que Deus, quando olha para você, fala: eu criei ele para ser um pagador de contas, para andar tudo certinho? Deus hoje está encorajando muitos aqui, dizendo a você que Ele, quando olha para você, Ele não vê você assim. Ele vê você arrojado, Ele vê você disposto a ser recriado, tentar coisas novas, enfrentar desafios. Você vai ser pressionado justamente por aquilo que sai da normalidade. Ele quer que você viva uma vida abundante. Deus tem um plano para a sua vida. Ele te vê como um poderoso herói. Ele tem algo planejado especialmente para você. Saia da sua prisão, se ocupe de viver. Eu não sei qual é o seu sonho. A Bíblia nos diz que Deus pegou aquele coelhinho assustado chamado Gideão, que estava escondido ali no buraquinho, e o recriou num poderoso herói. Gideão tornou-se vitorioso não somente uma vez. Gideão escapou da sua prisão. Ele mudou a sua vida de derrota para uma vida de vitória. Juízes 8:28. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou de paz por 40 anos. Gideão se tornou uma nova criatura. Ele viveu uma vida completamente diferente daquela que a sociedade e o inimigo haviam formado na sua mente. Gideão começou a se ver como Deus o via. Gideão ficou muito ocupado, mas ocupado em viver. Ele ficou muito ocupado em vencer, em viver, em realizar. Hoje eu me vejo como um pastor, como alguém que ensina a palavra de Deus. Me vejo como alguém que traz conforto e vida para as pessoas. Hoje eu consigo me ver mais do jeito que Deus me vê. Hoje eu posso te dizer porque eu fui criado. Hoje eu posso te dizer porque Deus me criou. Sabe por quê, irmão? Eu estou ocupado em viver. Eu estou ocupado em viver. Eu estou ocupado em viver, que nós vamos tentar aí mais um herdeirozinho. Tomamos decisão, vamos tentar mais um herdeiro. Sabe por que eu não estou ocupado de morrer, irmão? Alguém pode dizer: pastor, você já está velho, barba branca. Ô pastor, como é que vai fazer? O senhor vai ter saúde, o senhor vai ter ir. Irmão, essa prisão é tua, não é minha. Essa cadeia é sua, ela não é minha. A minha está nas mãos de Deus. Eu prefiro olhar para um sujeito chamado Caleb, que aos 85 anos ainda queria conquistar a sua montanha, que aos 85 anos tinha vigor. Isso é o que Deus planejou para você também, que está aí coadinho no seu buraco, que está aí com medo da vida, achando que não vai conseguir pagar suas contas e está vivendo só para isso. Olhe para você como Deus te vê. Comece a dizer para você o que Deus diz para você, que você é poderoso, você é herói, você é vencedor, você é uma pessoa que transforma, que muda, que supera. Atos 2,17
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Esse texto diz que o povo de Deus profetizará a respeito de sonho e visão. Aprenda a profetizar na sua vida. Aprenda a profetizar para o seu sonho. Já falei que infelizmente tem gente aqui que já morreu, só esqueceu de deitar. Já morreu, não faz nada, não muda nada, não tem ânimo para nada, não quer tentar nada. Comece a dizer para o seu sonho: sonho, Deus me fez para ter uma vida abundante. Não tive até hoje, mas Deus me fez para ter. Sonho, Deus me fez para ser especial. Deus me fez com talentos únicos. Deus me fez para sonhar grandes sonhos. Deus me fez para ser inteligente. Dagoberto, você tem uma grande função aí. Não está aqui não. O irmão procurou para conversar do casamento. Estava tentando financiamento, não deu certo. E ele procurou. Vocês querem conversar sobre o quê? O casamento. Eu falei, não, vamos conversar sobre o projeto de vida? É melhor. Você quer casar e ficar tendo que pegar bico, trabalhar até depois da hora, chegar em casa às 11 horas da noite, trabalhar sábado, trabalhar domingo para pagar a conta? Tua esposa está aí, é isso que você quer para sua vida? Novinha, ele também novinho. Você quer um marido chegando às 11h30 da noite em casa, meia-noite em casa, trabalhando feriado, trabalhando sábado, trabalhando domingo? Ela falou, não pastor, não quero. Falei, então é melhor conversar do seu projeto de vida. E o projeto de vida seu começa hoje e termina daqui 4, 5 anos. Qual é o teu sonho? Eu falei, lembra a primeira conversa que nós tivemos há 2 anos atrás, ou 3? Eu falava sobre o menino da roça que vem para a cidade e se torna doutor. E eu te perguntei por que não podia ser a sua história. Ele falou, pastor, meu sonho é ser engenheiro. Eu falei, que bom, já encontramos teu sonho. Qual é o teu problema? Falta de dinheiro? Eu falei, lá na igreja tem um sujeito chamado Eduardo Fonseca. Pergunta para ele como é que forma sem dinheiro. Ah, pastor, eu sou muito ruim em matemática e física. Eu falei, lá na igreja tem um sujeito chamado Dagoberto. Procura ele, que ele vai te ajudar a entrar na sua faculdade. Você terminou seu 2º grau já? Já fez Enem? Não, ainda não. Eu falei, filho, projeto de vida. Projeto de vida. Eu não quero que você case e tenha que ficar pegando bico para pagar a conta. Porque além das contas que você já tem hoje, mas você ainda mora na casa do seu pai. Você ainda vai levar as contas do casamento. Deixa eu ver sua mão. Ele fez assim. Você quer essa mão tudo rachada? Como é que você quer? Terminamos essa conversa. Eu falei, olha, deixa eu só contar uma coisa para você. Programa seu casamento. Não falando para não casar não. Programa seu casamento. Escolha uma casa para você alugar, bem baratinha, que não vai atrapalhar você a pagar a sua faculdade. Já olhou o preço da faculdade? Já, pastor, entre 700 e R$1.000. Então, arruma uma casinha aí de 450, 500 reais, é só para você e sua esposa. Vai morar lá dentro, não compra muita coisa. Viva o teu projeto de vida para daqui 4, 5 anos você ser engenheiro civil. Para daqui 4, 5 anos você ter a tua empresa. Deus me fez para ser um guerreiro. Deus te fez para ser um guerreiro. Deus me fez para ter o favor dele. E Deus te fez para ter o favor dele. Esse menino saiu de casa com desejo de casar, mas também com um projeto de vida. Eu olho para alguns aqui, eu lembro disso. O Carlos lembra essa fase. Trabalhava a semana inteira, pegava bico no final de semana, trabalhava sábado, quase que não tinha tempo para a família. Para terminar, essa palavra vai para você que não tem um projeto de vida.
O homem pediu uma pizza. Ele chegou ali no restaurante, pediu a pizza. A pizza ficou pronta, o garçom chegou. E nesse restaurante, o garçom, ele parte a pizza conforme o cliente pede. E ele chegou então com aquela pizza, aquele disco de pizza, pôs lá na mesa, olhou bem para aquele sujeito e falou assim: o senhor quer que parte a pizza em 6 ou em 8 pedaços? Ele olhou bem para o garçom, pensou, faz o seguinte, parte só em 6, porque 6 eu aguento comer, 8 eu acho que eu não aguento comer. É, irmão, você está rindo? Deus colocou uma pizza diante de você. Deus está te perguntando como é que você quer que fatie essa pizza. E às vezes nós nos perdemos tanto nisso. E Deus hoje está falando assim: olha, se ocupe em viver. Tem um sonho no teu coração. Semana que vem é a última ministração dessa série. Tem um sonho no seu coração. Deus colocou lá quando você estava no ventre da sua mãe. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e Ele acrescentará as demais coisas para você. Não permita que nada nem ninguém levante muros em torno do seu sonho, impeça você de vencer. Saia dessa prisão. As pessoas que viveram uma vida plena são aquelas que não fazem opção somente pela segurança nessa vida. Tem gente aqui sendo tratado nessa área, na área da segurança. Tem gente aqui que fala: meu Deus, tudo que eu estou pondo na mão não está dando certo, porque Deus está lhe dando a área da segurança, para dizer para você que aqueles que vencem não são aqueles que fazem a opção por a segurança. Viva a vida recriada por Deus, seja tudo que você pode ser, viva o teu potencial que Deus colocou em você, alcança o teu sonho, por favor. Vai em frente, não fique escondidinho nesse buraco do não tem dinheiro, do não tem isso, do não tem aquilo, porque nesse buraco o diabo vai continuar controlando você. A partir de hoje, tome uma decisão, por favor. Palavra de morte? Não. Palavra de derrota? Não. Palavra de vida, palavra de vitória. Se ocupe em nome de Jesus em viver, não em morrer. Vamos colocar em pé, nós vamos falar com Deus. Graças a Deus.